Alô, vestibulando! Meu nome é Francisco Alves, eu sou professor, doutor em literatura brasileira e hoje eu vou abordar a questão número 5 da prova do vestibular de 2019. Bom, a questão número 5 parte de um fragmento do romance Inocência, publicado em 1872 pelo escritor Visconde de Taunay. Eu vou ler o fragmento e aí vou partir para as questões para que possamos analisar e refletir sobre elas. Está aqui o doutor, disse-lhe Pereira, que vem curar-te de vez. Boas noites, dona, saudou o Cirino. Tímida voz murmurou uma resposta, ao passo que o jovem, no seu papel de médico, se sentava no escabelo, junto à cama, e tomava o pulso à doente. Caía então luz de chapa sobre ela, iluminando-lhe o rosto, parte do colo e da cabeça, coberta por um lenço vermelho atado por trás da nuca. Apesar de bastante descorada e um tanto magra, era inocência de beleza deslumbrante. Do seu rosto irradiava singela expressão de encantadora ingenuidade, realçada pela meiguice do olhar sereno que, a custo, parecia coar por entre os cílios sedosos a franjar-lhe as pálpebras e, compridos a ponto de projetarem sombras nas mimosas faces. Era o nariz fino, um bocadinho arqueado, a boca pequena e o queixo admiravelmente torneado. Ao erguer a cabeça para tirar o braço de sob o lençol, descera um nada a camisinha de crivo que vestia, deixando nu um colo de fascinadora alvura em que ressaltava um ou outro sinal de nascença. Razões de sobra tinha, pois, o pretenso facultativo para sentir a mão fria e um tanto incerta e não poder atinar com o pulso de tão gentil cliente. Então, perguntou o pai. Febre nenhuma, respondeu Cirino, cujos olhos fitavam com mal disfarçada surpresa as feições de Inocência. E que temos que fazer? Dar-lhe hoje mesmo um suador de folhas de laranjeira da terra e ver se transpira bastante e, quando for meia-noite, acordar-me para vir administrar uma boa dose de sulfato. Levantara doente os olhos e os cravara em Cirino, para seguir com atenção às prescrições que lhe deviam restituir a saúde. Queridos, esse é o fragmento. Vamos para a questão. Questão número 5. Baseado na obra Inocência, assinale a questão incorreta. Primeira diquinha, interpretar o comando da questão. Aqui não está pedindo para você marcar a questão correta. É a questão incorreta, é a questão que não está certa. É a questão que não confere ao romance. É aquilo que foi posto ali, né, pela banca que organizou, que montou a questão. É a questão que não aparece no romance, né? Vou começar pela letra E. O amor vivido por Inocência e Cirino, puro e sincero, opõe-se ao arranjo de interesses que não levam em conta o que sentem os futuros amantes. A questão D. O narrador denuncia a visão preconceituosa e machista dos sertanejos com relação às mulheres. A questão C. A descrição grotesca do sertão, das paisagens, costumes e comportamentos típicos de determinadas regiões do Brasil aproxima a obra do realismo. A questão B. O local onde se dá a trama, interior de Minas Gerais, revela a vertente regionalista do romantismo. E a questão a frase, abre aspas, do seu rosto irradiava singela expressão de encantadora ingenuidade, realçada pela meiguice do olhar sereno, fecha aspas, demonstra o caráter idealizador das obras do romantismo. Queridos, qual a questão incorreta? Vamos analisar cada uma, falar um pouquinho de cada questão? Vou começar pela E, que fala, né, desse amor vivido por Inocência e Cirino, puro e sincero, e que esse amor se opõe ao arranjo dos interesses que não levam em conta o que sentem os futuros amantes. Queridos, essa questão é uma questão correta, porque nesses romances do período romântico, né, do romantismo, as mulheres não tinham liberdade para escolher o seu amor, elas não tinham liberdade para escolher os seus
seu destino, elas não tinham controle sobre as próprias vidas. O pai da personagem Inocência, o Pereira, ele promete inocência a outro. Então você percebe aqui que tem toda essa questão, né? Porque o romance vai falar desse amor entre Inocência e Cirino. Então essa questão é uma questão verdadeira, uma questão correta. Porque esse amor desses dois personagens, Cirino e Inocência, se opõe aos interesses, né, de toda essa estrutura machista, patriarcal, dominante. Vamos para a questão D. O narrador denuncia a visão preconceituosa e machista dos sertanejos com relação às mulheres. Bom, se eu falei na questão que existe todo esse domínio do corpo feminino, de que a mulher não tem controle do próprio destino, logo a questão D também é verdadeira. A questão D também é correta, pois ela comunica aquilo que já está lá na outra questão. É importante, gente, fazer essas análises, né? Buscar nas reentrâncias ali da frase um aspecto que denuncie que ela seja a questão correta ou a questão incorreta. A questão C. A descrição grotesca do sertão, dessas paisagens, costumes e comportamentos típicos de determinadas regiões do Brasil aproxima a obra do realismo. Sim, queridos, é uma questão correta, porque o escritor romântico, ele adora idealizar a natureza. A natureza é um espaço de idealização para o escritor romântico, é um espaço de criação. A natureza é potente para a criação. Então o escritor romântico, ele pega a natureza e a situa ali como um espaço profícuo para ele criar, para ele idealizar. E aí entra o índio, a mulher, né? O escapismo é um elemento muito presente no romantismo. E aqui, embora a gente esteja falando ali de 1872, final do século XIX, né, já ali esse período de transição para uma ideia já de naturalismo, que depois vai se desembocar no realismo, esses escritores românticos fazem uma pesquisa do interior do Brasil. Eles pesquisam a vida do sertanejo, a vida do homem interiorano, a vida desse homem que não está na urbe, que não está na metrópole, entende? É uma pesquisa desse jeito de existir, né, no interior. Então logo essa descrição grotesca aqui como uma descrição grosseira, né, daquilo da mata, da vida, da lida, da labuta, não é? A questão C é uma questão correta também. Vou pular para a questão A. A frase, abre aspas, do seu rosto irradiava singela expressão de encantadora ingenuidade, realçada pela meiguice do olhar sereno, fecha aspas, demonstra o caráter idealizador das obras do romantismo. Essa questão, meus queridos, também é correta. Por quê? Porque a mulher é objeto de idealização desse escritor romântico. A mulher é idealizada pelo escritor romântico. Essa coisa, né, da alvura, né, quase esquálida, a mulher é quase um fantasma, né, para o escritor romântico, da coisa do olhar branco, da alvura nesse rosto, né, da coisa da fragilidade. A fragilidade está muito presente nessas personagens, né, Então o escritor romântico, ele idealiza a mulher, eu percebo. Do seu rosto irradiava singela expressão. Então é pensar nessas palavras que acabam entregando aspectos do movimento. São palavras-chave, eu acho isso. A análise literária, queridos, tem muito disso, de você ler o texto literário e aí você demarca as linhas de força do texto. É necessário fazer fichamentos. É interessante fazer um fichamento. Você pega um romance como Inocência, por exemplo. Você pega o romance, lê. É um romance de 30 capítulos, é curto. É um romance com essa estética mesmo do romance folhetim. O que é um romance folhetim? Aquilo que era publicado em pedaços, né, nos jornais impressos. E aí o escritor publicava um pedacinho lá do seu romance. E aí o autor, né, o comprador do jornal, lia aquele pedaço, tipo o pedaço que eu li aqui anteriormente. E aí acabava numa cena ápice, então ele voltava no outro dia para comprar e tentar, né, e ver o que acontecia com esses personagens. Então assim, é um romance de 30 capítulos e um epílogo. É muito gostoso de ler Inocência. Além do que, quando a gente lê literatura, o nosso arcabouço linguístico melhora, a gente aprende palavras novas, a gente se qualifica enquanto falante dessa língua portuguesa tão bonita, dessa língua nossa, entende? Então assim, é necessário ler o romance. Fichar, eu digo para vocês, uma dica que eu fazia muito quando eu fazia curso de letras,
que os professores passavam os romances, né, durante o semestre, para a gente poder ler e discutir em sala de aula, eu fazia fichamentos, porque no fichamento você coloca as linhas de força do romance. Então, a questão B. O local onde se dá a trama, interior de Minas Gerais, revela a vertente regionalista do romantismo. Meus queridos, essa é a questão incorreta, porque embora revele mesmo essa vertente regionalista, né, do romantismo, dessa descrição do sertanejo, do interior, da vida no interior, a vida longe da metrópole, esse romance em especial se passa no interior do Mato Grosso e não de Minas Gerais, como está proposto aqui na questão, como está proposto aqui na questão. Então, assim, é ficar atento a essas minúcias do texto, né? Ó, está falando aqui do espaço. Então é perceber qual é o espaço que se passa esse romance, qual é o lugar, é ter isso claro. E isso vem com a leitura, com o fichamento, é você fazer o exercício de pegar o texto literário e fazer um resumo sobre esse texto, fichar ele em tópicos. Tópicos é uma coisa maravilhosa, gente, porque ó, se você leu Inocência e coloca lá, lugar onde se passa o romance, interior do Mato Grosso, um pontinho, personagens principais, qual é o destino da mulher, como a mulher é vista, qual é o contexto histórico. Se a gente pensar nesse romance, meio período ali que acontece a lei do ventre livre, né, que falava os filhos de escravos eram livres, e até essa liberdade é questionada, porque isso é abordado também no romance, a questão da escravidão, como a escravidão é posta ali entre os personagens dominantes, tá certo? Meus queridos, esse foi o Alô Vestibulando de hoje. Foco, fé e um abraço!